veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos que estava secos, cheios de ossos sequíssimos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero que você repita comigo o versículo 4. Vamos, 1, 2, 3. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus me mandou hoje liberar uma palavra profética. Diga assim: eu creio e eu recebo. Tome o seu lugar, tome o seu lugar. Bíblia aberta. Aleluia, aleluia. O que é profecia? O que é profecia? O que é profecia? É a capacidade sobrenatural que Deus traz uma palavra e coloca na boca de um ser humano para ser liberada. Isso é profecia. É uma palavra que descortina o futuro. É uma palavra que mostra o que está oculto, ou que revela, ou que traz o que tem que ser trazido. Isso é profecia. O diabo tenta imitar a palavra profética. Ele tenta imitar quando ele coloca aqueles escritos aí nos muros. Trago a fulano em 3 dias. Já viu essas coisas que colocam por aí? Qual é a diferença entre a feitiçaria? Qual é a diferença entre a mediunidade? Qual é a diferença entre aquilo que eles estão fazendo e a palavra profética autêntica? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Um dia Deus mandou Moisés estar diante de Faraó. E Moisés tem um cajado na mão. E Deus disse: joga o cajado. E Moisés jogou, e o cajado dele virou uma cobra, uma serpente. E a serpente naquele salão real. E diz o texto que Faraó, o monarca egípcio, o rei que governava o Egito, ele não se assustou. Porque ele estava acostumado com práticas malignas. Sabe o que ele fez? Ele chamou os seus feiticeiros. E aquela turma de feiticeiros entrou também ali. E cada um tinha uma vara na mão. E Moisés está olhando, enquanto a cobra que ele jogou ali, a vara dele. E Faraó diz assim para os seus feiticeiros: joguem as varas no chão. E quando os feiticeiros jogaram as varas no chão, todas as varas também viraram uma serpente. Todas. Agora não tem uma serpente, agora tem um punhado de serpentes. Eles fizeram também algo parecido. O problema é que a serpente deles era fake. Porque daqui a pouco a serpente de Moisés, aquela vara, aquele cajado que virou uma cobra, saiu engolindo uma por uma, e engoliu
todas as serpentes que ali estavam. Moral da história: os feiticeiros entraram com um cajado e saíram de mão vazia. Porque a cobra de Moisés não vomitou as varas deles. Saíram, deu ruim, como diz aí. Sabe qual é a diferença entre a palavra profética e essas coisas? É a origem, é a fonte. A palavra profética, a origem é Deus. As outras coisas, a origem é o diabo, é o inferno. Então, eu quero que você olhe esse texto, porque esse texto ele tem um quê assustador. De que trata o capítulo 37 de Ezequiel? O capítulo 37 de Ezequiel trata da restauração de Israel. Trata da restauração daquela nação que estava aniquilada, destruída. Ela estava morta, aquela nação. Aquela nação estava praticamente apagada do mapa. Era assim que estava Israel. Lá atrás, houve uma divisão no reino. Então, a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não prevalece. O país havia se dividido. O reino do norte, o reino do sul. O país está rachado. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. O país está dividido. Nenhuma coisa dividida vai à frente. E eu abro aqui um parênteses para dizer: se a tua casa tem divisão, o barco afunda. Porque Deus diz que devia ser uma só carne. Os dois têm que remar na mesma direção. Os dois têm que andar na mesma direção. Não pode dividir. Israel está dividido. Os inimigos atacam aqui, atacam ali, atacam aqui, atacam ali, levam para o exílio e vai dizimando a nação. A nação está sendo dizimada. E Deus, no capítulo 37, Ele traz a palavra que vai restaurar aquela nação. Deus está dizendo: essa nação está como cadáveres. São mortos, são ossos, são vidas mortas, sem esperança. E todo o capítulo 37 vai tratando disso. Quando chega no versículo 11, 37, 11, olha o que a própria pessoa ali está dizendo de si mesma. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, observe isso, eis que dizem. Agora não é Deus que está falando, são eles que estão dizendo, é a autoimagem deles. Eis que dizem, eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles próprios estão dizendo isso. É o tempo que nós estamos vivendo, quando as pessoas perdem a esperança, perdem o norte da vida, e vão perdendo tudo, e vão perdendo tudo, e vão perdendo tudo. As pessoas perdem a sua relação com Deus e vão perdendo tudo. Eu disse tudo. Essa semana, nosso pastor aqui fez uma visita, um pastor Maurício, alguém que nós estamos procurando, tentando trazer e levantar e sacudir. Não atende telefone, não responde, mas ele conseguiu descobrir, puniu até o próprio almoço e correu lá para encontrar a pessoa. Ele tem mania de fotografar tudo que faz, ele vai fotografando. E quando fez a foto, o rosto da pessoa parece que está em alfa, ou está em não sei aonde. Olheira, o rosto mudado, o rosto pesado, parece que foi atropelado por umas canhavabes. E você vê claramente o peso do pecado naquela vida. Encheu o corpo de marcas e de coisa, numa fração de dias, parece que despencou de um prédio de 100 andares.
orou, ministrou. Ele tem duas fotos, a foto quando fez a abordagem, quando viu, a pessoa levou um susto, e a foto quando está se despedindo, depois da visita e da oração. No mesmo dia, os rostos já são diferentes, o semblante já está diferente, aquela nuvem já tinha saído, já está com outro rosto. Capítulo 37. Deus decidiu restaurar Israel. É uma decisão dele, restaurar Israel. E antes de restaurar, Deus levanta o profeta e diz: vem comigo que eu vou te mostrar como está essa nação. Essa nação está morta, são ossos que estão inclusive separados. O esqueleto humano, a arcada óssea, me parece que tem 206 ossos, é isso? Quando eu fazia medicina, estou brincando, nunca fiz não. Mas acho que esqueleto, a arcada óssea são 200 e poucos ossos. Alguém lembra disso? Depois você veja no Google. É 200 e poucos ossos. Eles estavam todos separados, todos desconjuntados. Assim está Israel perante os olhos de Deus. Mas assim está ele próprio perante o próprio espelho da sua consciência. Colore essa última expressão aqui. Colore isso. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Dá outra cor nisso. Deus mandou nesta noite ministrar essa palavra. Os nossos ossos se secaram. Perdeu o viço. Perdeu a vida. O que é um osso seco? É uma matéria, é uma substância, cálcio, é um nada. Os nossos ossos se secaram. Ele perdeu vida. Ele perdeu a vida dentro dele. Ele perdeu a vida. Mas não apenas isso, eles se secaram e pereceu a nossa esperança. Sabe por que é uma esperança que perece? Que morre, que se apaga. É como uma vela que apaga. A esperança, ela foi embora. É impossível viver sem esperança. É impossível, não tem como. Não tem como, porque é a esperança que nos faz dar motivação de viver. É a esperança. Pergunte a qualquer médico clínico de UTI, qual é o melhor paciente para cuidar? Qual é o melhor? O melhor paciente para ser cuidado numa terapia pesada de UTI, ou uma coisa mais grave, é o paciente que diz: doutor, eu não quero morrer não. Doutor, eu não quero morrer. Doutor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Esse é o melhor paciente, porque ele não quer morrer. Ele é movido pela esperança. Ele crê que aquele médico vai ser usado por Deus e pelo conhecimento para melhorar ele. Ele não quer morrer. Agora, o pior paciente é aquele que se entrega, é aquele que já quer uma auto-eutanásia, ele já quer a morte, ele já deseja a morte. Parece que ele torce: é bom que eu morra logo hoje. Mas aquele que não quer morrer, esse é bom. Parece que até o medicamento, os fármacos, a química, melhora, porque ele não quer. Ele cria dentro dele a vontade de melhorar. Aqui diz assim: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Estamos cortados. Ou seja, resumindo, tudo que está dito aqui, numa só expressão: acabou. Acabou, não acabou, não acabamos, acabou. Tem alguém hoje aqui assim? Acabou. Sabe, irmãos,
Tem alguém hoje aqui assim? Tenho dito para você que nessa crise, tenho lidado com um empresário da área de alimentação que quebrou todos os restaurantes. Para mim, disse que queria que se matar. Eu orei, ministrei, e estou quase todo dia falando com ele. E mandei um abençoado daqui da igreja, que tem uma empresa de material de compra, e falou a mesma coisa para ele, sem nunca ter visto ele. Vontade de dar um tiro na cabeça. Que luta, porque o diabo está escutando isso. O diabo está ouvindo o que você está dizendo que quer dar um ponto final na vida. Então, Lucas 37, é Deus dizendo, eu vou restaurar isso. Então, eu quero dizer nesta noite, Deus continua desejando restaurar o que acabou. Eu disse para você que Israel está dividido, uma casa dividida, ela não vai à frente. Seja uma família, seja qualquer coisa, se dividir não vai. Não pode dividir, tem que somar. Se dividir, o barco afunda. Quando chega no capítulo 37 ainda, versículo 15, Deus traz outra mensagem, outra profecia. Observe isso, 35 e 15. E veio a mim a palavra do Senhor, outra vez. Agora olha qual é a palavra de Deus agora. Versículo 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Deus agora diz para Ezequiel, Ezequiel agora pega 2 varas, pega uma vara, e ele pegou, agora pega outra vara, e Ezequiel não está entendendo nada, pegue 2 varas, agora tu escreve em cada vara o nome de uma parte. E Deus falou, pegue uma vara e escreve, por Judá e pelos filhos de Israel. E na outra vara, você vai escrever por Efraim e por toda a casa de Israel. Colore essas 2 expressões. Por Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros. Bota isso numa cor. A outra sentença em outra cor. E toma outro pedaço de madeira e escreve por José e por Efraim. Israel está dividido, 12 tribos rachadas no meio, 10 de um lado, 2 do outro lado, e o diabo só massacrando os 2 lados, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, e o povo cada vez piorando mais, e Deus fala a Ezequiel, eu vou restaurar essa nação, eu vou trazer vida, e vou unir eles. Versículo 17, coloca o 17, e ajunta, você pode ler comigo isso? Diga assim, e ajunta um ao outro. Está fraco, como dizia querido Tarci Júnior, pode ser melhor. Diga assim, e ajunta um ao outro. Eu quero dizer hoje, como profeta nessa casa, Deus vai ajuntar. Diga, a ordem de Deus é ajuntar. Você crê nisso? Você crê nisso? E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Deus vai ajuntar. É um glória a Deus lá embaixo, outro lá na esquerda. Deus vai ajuntar o que foi separado. Deus vai ajuntar. E quando Deus ajunta, volta a comunhão, volta a amizade, volta o sorriso, volta a alegria. Quando Deus ajunta, volta a paz. Quando Deus ajunta, volta a bênção. Quando Deus ajunta, volta a celebração. Deus vai ajuntar. Vai, porque está dizendo que vai. Deus está dizendo que vai ajuntar. Versículo 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo,
não nos declararás o que significam essas coisas? Irmãos, tem sempre aquela turminha do para que isso? Para que isso? E quando te falarem assim, o que significa isso? Para que você está pegando 2 galhos, botando nomes distintos e está juntando? Para que isso? 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 Ah, pastor. Ah, o que Deus separou não una o homem, é isso? É isso? Como é que é? O que Deus... Ah, bem, pensei que fosse o contrário. Versículo 19. Tu lhe dirás, quando perguntarem o que é isso ou para que é isso, você vai dizer para eles, assim, agora você pode ler comigo, vamos, 1, 2, 3, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, que esteve na mão de Efraim, e de todas as tribos de Israel, suas companheiras, e o que? As ajuntarei o que? E farei delas uma só, e elas farão o que? Quantos creem nisso? Quantos dizem amém por isso? Diga assim, Deus não mente. Prepare-se, Deus vai unir. Ah, você não escutou isso. Prepare-se, Deus vai unir. Deus vai unir. Prepare-se, Deus vai unir. Deus disse que vai unir, Ele vai. Deus vai unir, irmãos. Deus vai unir. Deus vai unir. Deus vai unir famílias. Filhos aos pais, pais aos filhos. Deus vai unir. 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 Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus vai unir. Declara isso. Declara isso. Israel vive o pior momento. Israel vive uma desgraça. Israel está quase que apagado do mapa. Quase que apagado do mapa. E Deus toma o profeta Ezequiel. Agora, os detalhes me apaixonam, incendeiam a minha alma. 37, versículo 1. Olha isso, 37, versículo 1. Deus vai fazer 2 coisas aqui. Ezequiel vai confessar 2 coisas que acontecem. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele não diz que veio a palavra, não. Ezequiel está dizendo que veio sobre ele, não a palavra, não uma visão. Ezequiel está dizendo que veio sobre ele, diga assim, a mão de Deus. Irmãos, esse assunto é tão sério, que Deus não mandou a palavra. Esse assunto é tão sério, que Deus não mandou um anjo, não mandou um ser angelical. Deus não fez uma manifestação divina. O texto é tão sério. Diga assim, Deus trouxe a mão dele. A mão do Senhor. A mão de Deus. Qual o tamanho da mão de Deus? I don't know. Mas eu sei que é uma mão poderosa. Você sabe disso? A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus veio sobre ele, e ele não se assustou, ele não teve uma crise, ele não surtou. O que é isso? Não, ele não achou que era um meteoro. Ele discernia que era a mão de Deus. A mão do Senhor veio sobre ele. A segunda coisa, e o Senhor me levou em espírito. Então, o Espírito de Deus. A mão vem, toma ele, e o Espírito vem e o conduz. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, a mão de Deus veio sobre ele. O Espírito de Deus o tomou e o colocou num vale cheio de ossos. Paremos e vamos fazer algumas perguntas. Quem aqui, em sã consciência, gostaria de visitar, agora à noite, por exemplo, um cemitério? Quem quer ir comigo?
É por isso que eu gosto da Beth. Eu gosto da Beth por causa disso. Quem quer fazer um turismo hoje num cemitério? Ninguém. Ninguém. Quem quer hoje fazer um turismo agora comigo? Vou dar até um lanche, num leprosário. Quem? Ninguém, claro que ninguém quer isso. Ninguém quer ir agora num leprosário. Ninguém agora quer ir num cemitério. Claro que não. Vão dizer, pastor, que mau gosto, hein? Não é isso? Agora, na praça de alimentação, quantos querem? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém quer ir para um cemitério. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Sabe por que Ele me levou? Sabe por que Ele levou? Porque ninguém em vontade pessoal iria. Então, como em vontade pessoal não iria, só tem um jeito, Deus levar. Como eu sei que não vai por vontade própria, então eu vou levar. Eu te levo lá e eu te coloco lá bem no meio. Te coloco lá bem no meio. E me pôs no meio de um vale. Colocou lá no meio de um vale. Versículo 2. Olha só, irmão, olha esses detalhes. Diga assim, e me fez o quê? Andar. Como é que a gente faz um filho andar? Arrastando ou dando uns beliscões nele, né? Anda. Ele está lá parado no meio daquele vale. Lá chegou, diga assim, e lá ficou. Lá ficou. Ele está estático. Ele está estático. E Deus está olhando para ele. E falando, ô varão. Ele está. E ele não mexe, ele não se move, porque o que ele vê não é nada bom. Ele vê ossos. E, irmãos, pense um vale de ossos. Todo tipo de osso do corpo humano. Pense nisso. Ele está paralisado. E quando Deus, ele não vai andar. E me fez andar. Eu não sei se botou fogo debaixo do pé dele, para ele ficar pulando assim e ter que sair. Ou deu uns empurrões. Ou eu não sei. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Meu Deus, são milhares de ossos. Ali representa uma nação. Ali representa uma nação inteira aniquilada. E me fez andar e ande. Versículo 3. E depois que ele está andando, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Filho do homem, esses ossos que você está vendo, podem viver? O quadro é tão desesperador, o quadro é tão caótico, que Ezequiel olha para aquilo, processa a pergunta de Deus, e a única resposta que ele tem é essa: Senhor, tu sabes. A coisa está tão séria, eu não vou nem ousar dar uma resposta. Não, eu não respondo isso, não, Senhor. Somente tu sabes. Versículo de número 4. Agora veja isso. Ele disse que, Senhor, o quadro é tão desesperador que eu não respondo. Só tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes: se você está prestando atenção, eu vou fazer uma pergunta. Por favor, tire 10. Os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Estavam separados, desarrumados, amontoados. Deus perguntou a ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar a fazer o quê? A fazer o quê? Viver, certo? Esses ossos podem voltar a viver? Ou seja, e para viver,
Ele não vai viver de forma autônoma. Ele tem que se juntar ao seu osso. DNA com DNA, identidade com identidade. Ou seja, cada osso no seu devido lugar, de forma única, de forma ímpar. Um corpo não tem 4 clavículas. Um corpo não tem 2 fêmures. Não tem tíbias a mais ou a menos. Cada um tem o seu osso. Esses ossos podem voltar a viver? Pode isso? Senhor, tu sabes. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, vivam. Essa é a profecia. Foi isso que Deus mandou dizer? Vivam. Tomem forma humana. Vivam. Essa é a profecia. Porém, Deus fez diferente. E eu comecei dizendo hoje que Deus mandou entregar uma profecia nessa igreja. Deus quebrou a lógica. Deus quebrou a lógica. Deus quebrou a lógica. A lógica era: ossos secos, vivam e voltem e procurem os devidos esqueletos, e venham carne, nervo, e venham tudo. A lógica seria essa. Mas Deus diz: ossos secos, manda ele dizer: ouvi a palavra do Senhor. Como assim? Como assim? Eu sempre pensei, desde pequenininho, quando lá em Barbacena, lembra? Que era o aparelho auditivo que que é colocado no crânio, na cabeça, e tem conexões. Eu sempre pensei que a audição, ela não entra pela tíbia, pelo cóccix, pela coluna vertebral, pelas costelas. Eu sempre pensei que ela acontecia a partir de um elemento chamado orelha, que tem um martelo, a bigorna e tantas coisas mais, e vai processar o milagre de Deus da audição. Eu sempre pensei que fosse assim. Eu sempre pensei, acho que você pensa comigo, que audição é ação lá do final. Não é da linha de montagem de Deus. É lá no final. É lá no final. Eu e você, a gente pensa a mesma coisa, acredito. E Deus diz: Ezequiel, diga para os ossos, e pense agora comigo, ele tem ali uma falange, ele tem um antebraço, Ezequiel, diga para esse fêmur, esse cóccix, diga para ele, escute, Deus, tu está dizendo que um pedaço de osso tem poder de escutar? Deus não diz: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, vivam! Não, ossos, escutem, ouçam. Escrevi algo aqui hoje, numa angústia com Deus, e eu quero ler isso aqui. Deus, claramente, me mandou dizer a você hoje: faça uma lista de todas as coisas mortas, pessoas, familiares, parentes,
ou coisas. E libere a palavra sobre isso. E diga: eu declaro, volte a viver. Eu disse aqui umas semanas atrás, eu tenho uma lista de pessoas. E eu oro nominalmente por cada uma dessas pessoas. Na última ceia, eu orando nominalmente, eu falei assim: Senhor, me dá uma pessoa, me dá um sinal de alguém dessa lista que eu já não vejo há tempos. Me dá um sinal. E na hora da Santa Ceia, quando eu desci para lavar a mão, com quem eu encontro? Com uma pessoa daquela lista. Falei: Deus, Tu é demais, Deus, Tu é demais. Eu abracei, nos abracei, falei: Deus, Tu é demais. Eu quero dizer para você hoje, que antes que esse ano termine, vidas secas vão voltar à vida. Deus disse a Ezequiel: diga, osso seco, escute a palavra do Senhor. Não é a tua, é a dele. A palavra dele é capaz de fazer um osso morto. Osso morto, eu quero falar de um caso perdido. Um caso perdido eu voltar a ouvir. Eu quero que hoje, desafiar você hoje, comece a pensar em nomes. Comece a pensar em nomes. Comece a pensar em nomes, comece a pensar em nomes, comece a pensar em nomes, comece a pensar em nomes. Que pastor, quais? Nomes, casos perdidos. Aí, eu sei que tem alguém, mas peraí, pastor, eu até queria pensar, mas Deus está dizendo que levou Ezequiel para onde estava. Pastor, e o meu osso morto, seco, está muito longe. Então eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Coloca na tela Jeremias, capítulo 23, versículo 23, tem que estar marcado na tua Bíblia, porque você tem que saber isso. Jeremias 23 e 23, eu vou dizer, você tem que marcar na tua Bíblia essa palavra, marca ela, você vai precisar disso. Está na tela, vou contar, 1, 2, 3, eu quero ver você falar isso, 1, 2, 3, você sabia disso? Você sabia disso? Diga assim: o meu Deus, diga, o meu Deus, é Deus de perto e é Deus de... Você sabia disso? Você sabia disso? Então tem alguém que está seco, lá na Bahia, lá em Pernambuco, lá na América, lá em Portugal. Tem alguém que está seco, lá na China, lá na Albânia. Tem alguém que está seco, lá na África, eu não sei. Tem alguém que está lá? Diga assim: a palavra de Deus é poderosa, e a palavra dele vai até lá. Vai até lá. Já contei aqui para você, tu já ouviu. Um dos testemunhos da minha vida, desviado, no fundo, na mão do capeta, em Cabo Frio. Acampado com um bando de chincheiro. Fui pegar um jacaré, uma corrente veio invertida e me levou, e eu comecei a me afogar. Cabeludão, doidão, me afogando naquele mar. O mar estava virado. Eu lembro que eu gritei: Deus, se eu morrer hoje eu vou para o inferno, me dá uma chance. Veio uma onda, me pegou, me deu um caixote invertido, me jogou na areia. Puf! Saí catando cavaco, vomitando água, e falei para o pessoal: vou voltar, vou embora. Tremia, quase morri. Quando eu chego em casa e abro a porta, minha mãe disse: graças a Deus que você chegou, meu filho, graças a Deus, oh Deus, obrigado, obrigado. O que foi, mãe? Eu tive um sentimento, eu vi a tua morte, eu caí de joelho e disse: Deus, agora não, salva primeiro ele. Minha mãe estava em Ramos, eu estava em Cabo Frio, fumando maconha, prostituindo.
Eu tive um sentimento que você estava morrendo, eu caí de joelho. A oração de uma pessoa no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos, ela foi lá no mar de Cabo Frio e me tirou. Deus manda dizer hoje: faça uma lista de ossos secos. É um pai? É uma mãe? É um filho? É uma filha? Faz, bota no papel o nome e começa a dizer, com amor, claro, não é com nojo. Osso seco, tu vai ouvir a palavra. Osso seco, tu vai ouvir a palavra. Osso seco, tu vai ouvir a palavra. A beleza é que o osso, ele é completo, ele não precisa ter gênero, né? Não tem ossa, né? Então tudo é osso, né? Então é osso da irmã, do irmão, osso seco, ouça a palavra. Só isso. Osso seco, bota lá o texto, osso seco, ouvi a palavra do Senhor de Deus. Ouça. A minha pergunta é, o que aconteceu quando essa palavra foi liberada? Os ossos ouviram. Os ossos ouviram. Aí quando os ossos ouviram, Deus começou a trabalhar. Olha que coisa interessante. Versículo de número 5. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha, esse texto ele é sublime. O papel do profeta Ezequiel, foi só profetizar: osso, escuta! Diga assim, a partir daí, Deus faz o resto. Ah, você não entendeu. Diga assim, eu profetizo, e Deus faz o resto. Diga forte, diga assim, eu falo a palavra, e Deus faz o resto. Quantos hoje creem aqui que Deus vai fazer o resto? Agora, quando é que Deus faz o resto? Quando eu libero a palavra. Profetiza hoje. Você tem um filho, uma filha, um sobrinho, um neto. Você tem um cunhado, uma cunhada. Você tem alguém, libera a palavra e diga assim, osso seco, escuta. Osso seco, escuta. E vamos fazer um ato profético aqui para a glória do Deus Todo-Poderoso. Osso seco, escuta. Irmãos, Deus vai fazer um reboliço. Deus vai trazer de volta. Vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Aí eu descubro o que aconteceu com o pai do filho pródigo, depois de tanto tempo do filho perdido na lama. Eu deduzo que o pai dizia: filho, escuta a palavra. Escuta a palavra. Escuta a palavra. Filho, escuta a palavra. Filho, eu profetizo, escuta a palavra. Você crê que Deus faz isso? Você crê que Deus traz de volta? Você crê que Deus entra, ele entra assim, e vai. Você crê nisso? Ossos secos. Versículo de número 6. Olha que isso aqui é a ação dele. E porém, diga assim, e porém, nervo sobre vós. Quem coloca o nervo? É o profeta? Quem é que faz? Deus. Olha assim, e porém nervo sobre vós, e farei crescer sobre vós, e sobre vós estenderei, e porém sobre vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis. Colore apenas os verbos, porque isso é função de Deus. Apenas o verbo. Coloque aqui, porei, farei, estenderei, porei, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Eu tenho uma notícia para te dar hoje. Você libera a palavra e Deus faz. Libera a palavra e Deus faz. Libere a palavra que Deus vai fazer. Libera 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 a palavra. Lembra da batedeira? Você bota lá na batedeira aquela tal da planetária. Lembra? Bota lá o trigo, bota lá a manteiga, bota tudo lá. Bota lá dentro. Deixa eu fazer essa analogia. Deixa eu fazer esse desenho, vai ficar mais fácil. Sabe o que é batedeira planetária? Amém ou não amém?
Você pega ela tem uma tigela bonita, né? Aí você bota, me ajuda aí, trigo, pó royal, leite, manteiga, ovos, e o quê? E açúcar, e açúcar. E se quiser botar um sabor, bota, né? Um coco, uma coisa qualquer. Você bota tudo ali dentro. Diga assim, batedeira planetária. O que ela tem? Recapitulando, diga assim, trigo, ovos, leite, manteiga, pó royal, com outra coisa? E açúcar. Eu sou light, eu gosto de pouco açúcar. Está tudo na batedeira planetária, está lá dentro. Isso vira bolo? Vira bolo? Mas é a batedeira planetária, importada, nova, profissional. Isso vira bolo? Não. Eu preciso ligar o botão on-off. Eu preciso ligar o botão. Tuf. Aí quando eu ligo o botão, diga assim, a batedeira trabalha. Eu tenho que ligar o botão. Eu tenho que ligar o botão. Eu tenho que ligar o botão para a batedeira trabalhar. Essa batedeira é Deus. Como é que eu ligo o botão? Profetizando. Ossos secos. Escute. Vamos fazer um ato profético hoje. Durante anos, eu ajudei uma igreja em Caraí, Centro Evangelístico Internacional. Eu já falei isso aqui também. Porque não estou contando o que eu ouvi. Deus me colocou naquele negócio. Igreja em Caraí. Uma área nobríssima de Caraí. A igreja era juiz, desembarcador, coisa forte. Eu dirigi o culto de quinta-feira. Uma quinta-feira. Uma senhora de Caraí. De posição elevada. Veio à frente na hora do convite, chorando. Eu desci para falar com ela. E ela disse, pastor, eu perdi minha filha. Era uma senhora bonita. Pastor, minha filha é muito bonita. Minha filha é uma moça linda. Mas ela está numa vida torta. Está rodando o mundo inteiro com empresários, com executivos. Minha filha está se prostituindo, pastor. Não aquela prostituição de esquina, não. Prostituição de executivo, de alta classe. Liga de Nova York, liga da Alemanha. Os executivos a levam como secretária executiva. Só primeira classe, executiva. Pastor, ganhando muito dinheiro. Mas, pastor, ela foi criada na igreja. Criada na igreja. Eu estou dizendo para ela, pastor, que a beleza vai passar, a boniteza vai passar, e ela vai para o inferno. E eu olhei para aquela mãe e falei, Deus, orei por ela, eu disse, mas eu senti que faltava alguma coisa. Eu falei, Deus, tem que ser uma coisa mais forte. Eu falei, Deus, o que é que eu faço? Dá uma direção. E Deus falou comigo, manda ela, às quintas-feiras, trazer numa bolsa, num saco, uma roupa da filha. E toda quinta-feira, final do culto, nós vamos pegar o azeite da unção e ungir a roupa. E eu falei, a senhora não fala com ela, nunca diga isso para ela. Não conte para ninguém, só eu e a senhora sabe disso. E toda quinta-feira, a partir daquele dia, ela passou a vir com uma bolsinha bacana, de loja de grife, às vezes. Vinha lá no culto, lá, eu ungia. Pai, quebra a obra do diabo nessa vida. Eu nunca tinha visto essa moça, não conhecia. Ela não frequentava a igreja. Lá pela quarta, quinta, nem sei quinta-feira, que semana foi depois. Estou pregando e estou vendo do lado da irmã, aquela moça que parecia uma top model. Eu deduzi, pode ser ela. Pode ser, pode não ser. Acabou o culto, lá vem ela.
E ela fala: pastor, é minha filha. E ela veio hoje e disse: eu quero aceitar Jesus. Pastor, do nada, ela me ligou e disse: mãe, eu quero aceitar Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Deus trouxe você hoje aqui. Você profetiza. O resto é com Ele. Diga assim: porei, farei, estenderei, porei, vivereis e sabereis. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Eu tenho muita liberdade para falar nisso, porque eu sou o resultado desse negócio. Eu sou o resultado de alguém que decidiu dizer: osso seco, escuta a palavra. Osso seco, escuta a palavra. Você hoje vai acreditar nisso também. Você tem algum osso seco aí? Que, Deus, eu preciso que um osso seco escute a palavra. Eu preciso. Versículo 7, coloca o 7. Coloca o 7. Então profetizei. Diga assim: então profetizei como se me deu ordem. Quantos querem obedecer essa ordem hoje? Osso seco, seja um filho, uma filha, um irmão, um cunhado, um pai, uma mãe, ou seja, uma situação que está perdida. Ou seja, uma situação que está perdida. Uma situação que aparentemente não tem valor. Você soube desse tiroteio que teve agora no Jacarezinho, aquela chacina? Soube, não soube? Eu ouvi uma palavra que eu tenho medo às vezes de contar, porque só posso contar quando tem muito crente perto. A casa da pessoa, serva de Deus, é na linha de tiro. E o sonho dessa pessoa, 2 filhas moças, oravam o tempo todo, Senhor, minhas filhas estão ficando mocinha, bonita, eu queria sair daqui, Aí vem aquele negócio, aquela chacina, aquele tiroteio. A parede da casa ficou completamente furada de bala, fuzil, bala de tudo. Aí alguém fala assim: se não vendeu quando não estava com a parede assim, agora então que não vende mais. Mas a pessoa, ela crê no poder de Deus. Ela disse: não, Deus prometeu que vai me tirar e eu creio. E a pessoa bota mais água para esfriar. Mas agora o máximo que vão pagar aqui é uns 20, 30 mil, 40 mil no máximo. Mas isso não dá para comprar uma casa lá fora. Naquela semana, passa uma pessoa na porta daquela casa, toda furada, e diz assim: me falaram que a senhora estava pensando em vender a casa. Ela nem sabe se diz sim ou não, porque tem uma palavra de maldição, 30 mil, 20 mil no máximo. E ela fala: está assim. Antes dela abrir a boca, a pessoa falou assim: eu pago 100 mil agora. Ela ligou para o marido: filho, tem uma pessoa aqui que diz que paga 100 mil. Pede licença e corre para cá agora. A pessoa pagou 100 mil. E ela comprou uma casa na pista, no asfalto, em outro bairro. Pagou 90 mil e ainda ficou com 10 mil no bolso. Então profetizei como se me deu ordem. Escute isso. Já foi dada uma ordem para você. Profetiza sobre osso. Diga assim: Deus já me deu esta ordem. Então faça.
E quando eu profetizei, primeiro, diga assim, houve um ruído. Você vai começar a ouvir umas coisas. Não assusta não. Você vai começar a ouvir algumas coisas. Vem ruído de Deus aí. Você vai começar a ouvir algumas coisas. Algumas coisas vão começar, algum ruído. Sabe o que é ruído? Alguma coisa que quebrou a normalidade. Alguma coisa que quebrou a normalidade. Você vai começar a ouvir. Você vai começar a ouvir alguma coisa que quebrou a normalidade. Você vai começar a ouvir um ruído. Até agora só tem o som de Deus, mas agora tem o som de Deus e tem ruído. Diga assim, Deus começou a trabalhar. Do nada vai ligar para você. Não, eu passei aqui só para saber, está tudo bem. É ruído de Deus. Não, estava aqui em casa, eu estou aqui, lembrei daquela macarronada que você faz. Diga assim, ruído de Deus. Ruído de Deus. Não, estava aqui, aí chumpei uma laranja e lembrei que você gosta de laranja. Diga assim, ruído de Deus. Abriu lá o Face lá e tem uma curtida de quem? Da pessoa. Uma curtida, curtiu. Ruído de Deus. Diga assim, o ruído de Deus está começando. O ruído de Deus está começando. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um, diga, reboliça. Diga assim, a coisa cresce. Diga assim, ruído, reboliça. Você está preparado? Prepara para isso. Prepara para isso. Diga assim, ruído, e agora reboliço. Reboliço. Ruído, reboliço. E os ossos se juntaram. Osso se ajuntando é uma organização. Osso se ajuntando é uma normalidade começando. É aquele filho que do nada chega cedo em casa. Aí você olha assim, não foi para o baile? Não foi para o samba? Não foi? Não. Hoje estou meio cansado. Diga assim, começou. 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 Começou, começou, começou. Os ossos se juntaram. Cada osso ao seu. Aquilo que nunca acontecia. De repente, do nada. Bença, mãe. Você. Bença, pai. Tudo bem com a senhora, mãe? Diga assim, Deus começou. Deus começou. Deus começou. Deus já começou. Versículo de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Mas não tem problema. Você concorda comigo que esta cena, esse estágio, é infinitamente melhor do que aquele primeiro lá? É ou não? É ou não? Então agradeça a Deus, regozijai-vos. Não, pastor, eu quero já que ele seja batizado. Não, calma. Eu queria já que ele fosse para a escola dominical. Não, calma. Eu queria já que ele estivesse falando em língua estranha. Não, calma. Diga assim, Deus já deu forma. Deus já organizou. Já está organizado. Diga assim, já está bonito. O que é? Isso aqui está bonito. Antes era só osso separado. Já está bonito. Já está bonito. Versículo 9. E ele me disse, profetiza, agora quem? Ao Espírito. Profetiza o Filho do Homem e dize ao Espírito. Observe que esse Espírito, ele está grafado com letra minúscula. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. É o Espírito de Deus tomando a natureza para o corpo humano. Versículo 10. E profetizei, como ele me disse, me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército. Deus mandou você fazer uma lista.
Deus mandou você fazer uma lista. Pegue no teu bloco de notas do teu celular, do teu smartphone, que seja uma coisa secreta, que seja algo secreto teu. Eu não quero nem que você me diga, não diga para ninguém, não diga para ninguém, só confere no teu coração, não diga para ninguém, é um segredo teu com Deus, é um segredo teu com Deus. Senhor, esse nome, é um segredo teu com Deus, não diga para ninguém, depois você celebra, depois você conta, não diga para ninguém, não diga para ninguém, e diga: osso seco escute, osso seco escute, osso seco escute, osso seco escute, ouça, 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 diga isso, 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 escute. Pastor, mas o osso seco não está lá não, não está lá não, o osso seco está aqui. Osso seco escute, osso seco escute, osso seco escute. Ore por você mesmo, ore por você mesmo e diga: osso seco escute, 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 escute. Deus vai fazer um reboliço. Deus restaurou Israel. Deus unificou aquela nação. Deus transformou ossos largados num exército poderoso. Há esperança para casos perdidos. Eu quero que você profetize que tua casa vai ser uma casa de profetas e sacerdotes. Teus filhos vão ser profetas e sacerdotes. Eu quero que você declare isso. Minha família será uma família sacerdotal, em nome de Jesus. Meus filhos serão vasos, instrumentos poderosos de Deus. Deus vai, Deus, meus filhos serão flechas lançadas longe para a glória do Senhor. Você crê nisso? Faça uma lista. Amanhã, hoje, quando chegar em casa, relacione os ossos secos que você lembra. Quantos, pastor? Quantos você for lembrando? Quantos? Não importa. Osso seco, osso seco, osso seco, osso seco, osso seco. Escute, escute, escute a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Você crê nisso? Eu disse para você, para terminar, que Deus diz que Ele é o Deus de perto e é o Deus de... Não se limite ao espaço geográfico. Não se limite ao espaço geográfico. Não se limite. Não importa onde está. Libera a palavra. Libera a palavra. Não importa. Não importa nem se o caso já está completamente e definitivamente acabado, perdido, derrotado. Coloca na tela para a gente orar. Aqui tem uma parte nesse capítulo 37 que é mais assustadora ainda. Porque primeiro Deus falou, os ossos secos estavam aonde? No vale. Agora, olha esse texto aqui. 37 e versículo de número 12. 12 e 13, coloca na tela, 37, 12 e 13, irmãos, esses detalhes, eles têm que incendiar você. Diga assim: primeiro, Deus mandou profetizar a quem estava espalhado no vale. Agora, olha o tamanho de Deus. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis, completa para mim, eis que eu, o quê? As vossas, e vos farei sair das vossas, ó povo meu, e vos trarei a terra de... Esses mortos nem ali estavam, morreram no exílio. O poder de Deus é tão. Ezequiel, o poder da minha palavra transcende a esse espaço. Eu vou visitar até quem morreu no exílio e vou trazer de volta. Quem está preso numa sepultura lá na Babilônia, na Assíria, eu vou trazer de volta. Versículo 13.
e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir, o quê? E vos fizer sair das vossas, porque tem mortos vivos, lembra? Walking Dead, tem mortos vivos, até isso Deus vai fazer.